Então, não deixais, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, nós temos nesse capítulo 24 temos três passagens de três evangelistas. Eu vou ler pra gente aqui, tá? Então, não se acende uma lâmpada para para colocá-la debaixo do alqueire, mas colocasse no candelabro, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. O outro, tem aqui o de Lucas agora. Ninguém acende uma lâmpada para depois cobri-la com um recipiente ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, colocar num candelabro para que aqueles que entrem vejam a luz, pois nada há de secreto que não deva ser descoberto, e nada de oculto que não deva ser conhecido e manifesto publicamente. Tem Marcos também. Então, ele lhes disse: Quem traz uma candeia para colocar debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há oculto para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa passagem essa parábola, na verdade, de Jesus, né? Quando ele passa lá no monte, quando ele fala sobre essa parábola, que ele tá. Qual é a mensagem que fica pra gente, né? Porque no meu entendimento, assim, quando ele falava aquelas parábolas, sempre tinha uma mensagem para a gente refletir. Só que naquele tempo era mais difícil, né? As pessoas, por conta da moral, da intelectualidade, você ter um entendimento aí dessas parábolas. Mas, assim, o que eu entendi quando ele fala para a gente não colocar a luz debaixo do alqueire, né? Pra gente tampar a nossa luz, seríamos a verdade, né? Seríamos nós mesmos, assim, quando a gente tem o conhecimento da palavra, no caso. E a gente sabe que naquela época, os fariseus, eles tinham conhecimento, né, das leis de Moisés, eles tinham todo aquele entendimento de Deus uno, e tinha toda aquela, do o que seria ser um cristão. E assim ficava ali para eles, eles não passavam aquilo para a humanidade, ficava retido ali, né, entre eles ali, né, em Israel. Então, é mais ou menos assim, o entendimento que ficou para mim dessa parábola foi isso, que a gente precisa ser luz, né, precisa estar, a gente mostrar o que a gente sabe pro próximo, né, a gente não ficar para nós o conhecimento. E aí, deixa eu pegar aqui o que a gente precisa divulgar, né, o evangelho, mas no mesmo jeito que eu penso para a gente poder ser essa luz, a gente divulgar esse evangelho, né? Essa, essa, esse capítulo, né? O evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que isso é um presente de Deus para nós, né? E a gente poder passar essa palavra, essa mensagem para os nossos próximos é difícil também, porque nem todo mundo como se diz, tá disposto a ouvir, né? Exatamente. Todo mundo, acho que todo Às mundo vezes nós, né? De às vezes, repente a gente já nem exatamente, entende, né? a gente lê o capítulo, relê, toda vez a gente vai pegando aí um entendimento daquilo, né? Mas enfim, então assim, que a gente possa passar essa mensagem para o próximo, aquelas pessoas que estão como fica na minha cabeça no dia de hoje? Sempre tem uma pessoa que se diz cristã ou católica, mas não praticante. Quem já ouviu isso aqui, né? Muitos já ouviram, né? Então, o que acontece? Para essas pessoas, dessas pessoas, elas têm a moral e ela tem a intelectualidade, mas não têm o ensino do evangelho, né? E eu penso que para nós, passar essa mensagem para essas pessoas mais próximas seria fácil para a nossa realidade aqui de hoje, né? Para a gente poder apresentar o evangelho, né? Falar um pouco sobre espiritismo, né? Porque muitos se espantam, né? Quando a gente fala de espiritismo, né? Quem é paulistano aqui, não posso falar todos, eu não sei como é que era em cada cidade de todos aqui, mas para mim. Eu que sou paulistano, chegasse quando eu era criança, falasse de um terreiro, de um banda, essas coisas, meio que assustava a gente, né? A gente não entende aquilo, né? A gente não entendia aquilo. Então, às vezes a gente chega lá e dá de cara com tudo aquilo,
falar, a gente vai, vai ouvir o que a sociedade sempre disse para nós lá, né? Pra quem é de São Paulo já com certeza já passou por isso. Não são todos, né? Mas a grande maioria, quando se fala de Umbanda, fala macumba, fala outras coisas, pejorativo, né? Quando fala sobre isso. Mas não, falta de conhecimento, né? Audrey? É, uma coisa da cidade, né, de São Paulo é, se você não ouviu falar, às vezes é porque sua família já é. Meu pai foi de Uhum. banda. Aí. Mas você sabe que quando eu fiz primeira comunhão, né, porque a sociedade prega ter, né, fazer tudo aquilo, eu me lembro que eu falei que eu era espírita. Meu pai e minha mãe foi chamado pelo padre, assim, eu ouvi um sermão imenso, né, do padre e o que estava ensinando para mim. Então, Uhum. assim, continuei fazer, mas eu sempre levantando e assim, puxa, ressurreição para mim é, né? Desde pequena tinha essa ideia, pô, reencarna. Aí eu perguntava para os coleguinhas, você acha que é a primeira vez? Ou da maneira que eu. Sim. E aí eles ficavam, sabe, retalhando com barato. É assim, eu me lembro disso, desse retalho, Uhum. quando eu era pequena. Assim. É, por isso que para nós eu acho que essa missão, a gente ser essa luz, a gente passar essa verdade, eu acho que a gente precisa começar realmente pelo evangelho, né? Porque quando se fala de espiritismo, as pessoas já pensam em mexer com espírito, de coisas negativas, né? De demônio, esse tipo de nomenclatura. Mas assim, a gente é muito importante a gente, quando for apresentar, quando a gente for falar, dar uma palavra, porque a gente precisa fazer essa caridade, que é a maior caridade que Jesus prega pra gente é essa caridade da gente, a gente se doar pro próximo, né? Então, quando a gente vai começar, principalmente nós espíritos, eu acho que o evangelho é o principal, né? A gente chegar e apresentar todas essas passagens que tem, todas essas parábolas de Jesus. E depois a gente vai caminhando por espiritismo, porque às vezes as pessoas chegam aqui mesmo no centro, a gente já começa a falar de mediunidade, e a pessoa fica assim, né? Como assim? Que obsessor? Como assim espírito? Né? E aí fica aquele negócio assim meio, né? Assim, aquele baque. Então, eu acho que é importante a gente chegar, né, do começo. Aldo, mais uma vez. Também um caminho seria dizer que o espiritismo, ele também é baseado na Exatamente. Tá? né? Então, não, Uhum, não diverge de nada, em nada da cristandade que nós aprendemos. Ele é, na verdade, uma evolução. Ele vai um pouco além daquilo que, né? Como já disse, uhum. daquilo que a gente já conhece. Então, ele não Exatamente. foge da tradição cristã, né? Ao contrário, ele é um complemento da cristandade. Uhum, Na verdade, também porque tudo foi escrito por homens, né? E eu entendo principalmente hoje que as religiões, elas existem exatamente porque cada um tem um nível de evolução diferente, e aí cada um se encaixa na religião de acordo com a sua evolução, o seu entendimento, né? Porque tem gente que não adianta, se você colocar aqui, não vai entender nada. Vai se assustar, vai. E Sim. tem gente que já na evangélica se dá super bem. Por quê? Porque consegue entender aquilo que está sendo passado da forma Como que é? está sendo passado, né? Então, eu acho exatamente. que é. Nessa mesma passagem, inclusive, nesse mesmo item, que é não deixar a candeia debaixo do alqueire, Jesus, como é que é? Os seguidores de Jesus, os apóstolos, questionam Jesus. Por que que ele fala em parábolas, né? Porque para eles e para os seguidores de Jesus, para os apóstolos, ele é mais assim, Direto. mais direto, mais desmistificado, né? Jesus fala que eles não estão preparados moralmente, intelectualmente para receber, né? E para quem mais tem, mais será dado, né? Todo mundo já ouviu essa passagem. O que que ele quer dizer? Quem mais tem o quê? Quem mais tem moral, quem mais tem intelecto, que esses apóstolos eles foram escolhidos, já eram pessoas que já eram os espíritos mais evoluídos, já tinham uma moral mais elevada. Então, por isso que era mais dado a eles, né, esse conhecimento. E aí, quando eles questionam Jesus por que que ele fala em parábolas, porque as pessoas não estavam preparadas para receber esses, que eles falam, os mistérios, né? Que eles falam assim, esses mistérios. E aí não tem nesse mesmo item, fala sobre tem um trecho que fala, né, que todos os mistérios são revelados perante a evolução de cada um. Talvez não nesse mundo, talvez no próximo mundo mais evoluído, e assim vai. Aí, porque assim, fica. Por que que
fica meio não contraditório, mas uma questão aqui que é assim, né? Que no mesmo texto está escrito assim: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido das palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-os, porém, a vós, porque dado vós foi compreender esses mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com as crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto há pessoas que uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem a ver na época própria. A semente lançada da terra fora da estação não germina, mas o que é prudência, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberta, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreender e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sobre sua fé, e então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueiro, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Então esse trecho ficou bem claro assim, né? Porque as coisas tudo tem seu momento, né? Todo mundo todos os espíritos vão ter o grau de evolução, né? Tem a infância, a juventude e a maturidade. E nesse mesmo trecho seguindo, Jesus falam para os apóstolos para eles irem e deixa eu ler aqui a outra. Não vades ter com os gentis, esse item. Então Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentis e não entreis nas cidades dos samaritanos, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Né? Então, quando Jesus fala não pregar, não é que ele está desfavorecendo esse povo, né? Porque na verdade esse povo já tinha um conhecimento ali, então ele sabia que num certo momento eles teriam o conhecimento, né? O povo de Israel, porque como já tinha vindo Moisés e é, como é que falam? Moisés, eu esqueci o nome de quase tudo, né? É, Abraão, isso, Abraão, como é que chamam eles? Abraão, não, esqueci uma palavra. não. Moisés, Abraão são os Perfeito. profetas. Ah, é. Isso. Então, como já tinha passado por esses profetas, eles iam receber esse entendimento, né? Eles iam saber da verdade desse Deus único. Então, Jesus pediu para que que os apóstolos fossem pregar a quem não tinha o conhecimento, né? Não era porque ele não queria que ele se encontrasse com gentis. Vou te Isso falar. faz lembrar exatamente a parábola das bodas, né? Daquele rei Todas que manda os seus com as. servos para chamar todas as pessoas, né? Primeiro aqueles que tinham sido convidados para as bodas, né? Uhum, Do rei, né? do casamento do Exatamente, filho, não é? exatamente Acho que isso, foi né? isso. Ele Uhum, mandou os servos, que seriam os apóstolos, para poder trazer, né? Levar a luz, fazer esse convite, né? De conhecer uhum. a palavra, né? De Sim. Deus. Também tem uma outra forma desse convite. Às vezes ele não é necessariamente com as palavras, mas com as ações, né?
Sim, esse é o Muitas vezes, melhor, né? às vezes a gente olha alguém ali que tem uma fé bonita e você fala, poxa, que bacana a forma como essa pessoa vive, lida com as coisas, lida com o luto, Uhum, ou faz caridade. E às vezes a partir daí você vai falar, poxa, é espírita, né? E uhum, o que que é isso? Por que que ela faz isso? Né? De onde ela tirou que tem que fazer isso? E às vezes, uhum. pelas nossas atitudes, quando a gente pratica o evangelho, a gente também mostra muito sobre o que que é a Com palavra de Jesus. certeza, as ações são as melhores na prática, né, da caridade, essas ações é muito, exatamente, sejamos esse tipo de luz, né, Lorena? Porque não adianta chegar aqui e falar, né, e explicar tudo e não praticar, né? Então, com certeza, Mas independente do espiritismo, né? A gente sabe que com essas certeza. atitudes, né? A gente Sim, tem que ser a luz. E mais interessante nesse capítulo, me veio agora, Laura, se você me permitir, claro. é, muitas vezes a gente faz o que faz achando que ninguém vai ver, né? Então, depois que a gente começa a ter o entendimento, a gente começa a ter atenção às nossas ações. Então, Uhum, independente de alguém não ver na Terra, vamos dizer assim, a gente sabe que nós podemos ser luz e não ocultar a verdade. Podemos não declarar. Então, esse capítulo me trouxe muito essa coisa de eu estou estudando, você está estudando, mas a gente não precisa levantar a bandeira de que, olha, eu sei mais do que o outro, com de certeza. que tá. Então, me traz muito aquela luz que nós temos a esperança de que somos luz, principalmente em nosso caminho, para depois ser espelhamento do outro. Não nos sentindo melhor. A gente não é que a gente se sente melhor, mas a gente se sente um pouco mais seguro com a reforma íntima. De falar, opa, isso me machuca. Opa, isso não. Então a gente começa, de uma certa forma, falar não com amor, né? Uhum, Muitas vezes a gente quer ter a nossa verdade e não. Com o entendimento e o espiritismo, peraí, eu não vou discutir com a sua verdade, é o que você pensa. Então, em algum momento você pode descobrir a verdade, não seja nem a minha, Que isso né? faz parte da caridade, né? Exatamente. E Você não. então, é exatamente a caridade aqui é exatamente você não discutir com o outro e respeitar as diferenças. Então, diariamente a gente percebe isso, que a gente às vezes é intolerante com o entendimento do outro. Uhum. E quando você se pega, peraí, é o entendimento dele. A pessoa me agrediu porque dessa forma ele precisou, não é talvez nem comigo. Então, isso é diariamente a gente tem que lutar com isso, né? com De que a certeza. pessoa, principalmente aqui, muita gente vem com o propósito de ganhar grana, né? Tá tudo bem com isso. E às vezes os valores são perdidos no meio do caminho, porque aqui as coisas são muito mais fáceis. Sim. Né? Fáceis que eu digo, entre aspas, a gente trabalha muito, mas esquece muitas vezes a essência de onde vem. E aí vai com tudo. Então, isso eu percebi que é muito forte aqui nos Estados Unidos. Né? E É. se a gente não voltar, peraí, calma, nós somos tendenciosos a realmente pôr, né, por debaixo do Uhum. aquele. Mas é muito interessante isso, porque a gente se depara com isso sempre, né? Com a nossa opinião e com quem convive com a gente, às vezes no trabalho ou amigos. E aí, quando a gente tenta impor alguma coisa, nunca vai funcionar, né? A gente sempre quer mudar a opinião daquela pessoa, mas não adianta, é como Jesus fala nessa parábola, né? Porque não adianta, não adianta a gente querer, ele fala por parábola para aqueles que não estão ainda preparados para receber toda a verdade. Certo. Claro que tá tudo bem, porque todo mundo vai ter o seu momento de evolução, por isso que o mundo é o mundo, né? Faça a sua parte, né, Isso, Wallace? Fazendo a sua parte, você não vai se ofender à exatamente. toa. Exatamente. Mas aí também não deixa da gente tentar plantar essa Deus me sementinha, né? Da livre. gente poder explicar um pouquinho do evangelho. Muitas vezes é igual a Lorena falou, é com as nossas atitudes que as pessoas vão se interessar pelo, pelo espiritismo, pelo evangelho, com certeza é mais pelas atitudes do que a gente fala, né? Não adianta a gente falar assim, a minha religião ela é assim, 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 os espíritos é assim, a mediunidade existe assim. Mas quando você tomar uma porrada, você vai querer dar. Não é Exatamente, isso. exatamente. Aí quando você se deponta com um problema, você toma uma atitude totalmente diferente, a pessoa está te observando, e aí, né? Então, com certeza seria com as nossas atitudes. E aí, quando a gente tem uma atitude diferente, quando a gente age na caridade, as pessoas tratam você diferente, ela te olha diferente. Você começa a perceber a mudança na pessoa em relação a muita coisa.
Eu já percebi isso no meu trabalho, de pessoas que já trabalharam comigo mais de um ano, de ela mudar o pensamento dela. Aquilo que ela começou lá atrás conversando comigo, aquele discurso de ódio sobre alguns pontos, no meio do caminho ela já não tá tendo mais, porque ela já sabe que comigo eu não vou concordar com ela. Então ela acaba mudando, né? Às vezes ela acaba entendendo o meu ponto de vista quando pede minha opinião, né? E Claro. vice-versa, né? Às vezes, E né? vice-versa, com certeza. Não, não que a minha religião é melhor, mas é muito isso, de quando chegar um problema, a gente tomar uma certa atitude de que condiz com o cristão, né? E nada vai O que ficar que é ser o... oculto. E nada vai ficar oculto, E né? eu acho que, assim, muitas coisas vêm pelo desconhecido, né? O medo, o ódio, ele vem muitas vezes porque você não conhece. Você já julgou. E é por isso que te dá essa A sensação. reatividade, né? Exato. Então, eu acho que quando a gente começa a entender mais, quanto mais conhecimento a gente começa a adquirir, a gente vai diminuindo os preconceitos e as coisas, inclusive estudando outras religiões, porque a gente começa a entender melhor. Às vezes você pode não concordar, mas você começa a entender melhor. E até para a gente justificar as coisas do nosso dia a dia, a maneira com que a gente estuda aqui e quer praticar, né, o que a gente aprende, melhora, porque você começa a entender as outras religiões. E aí você fala, caramba, e até na hora de muitas vezes uma caridade que eu digo assim, uma conversa com alguém que seja, você consegue muitas vezes não trocar o seu pensamento, a sua forma de pensar, mas você consegue Respeitar. trocar as palavras para que aquela pessoa consiga entender melhor o momento que ela tá passando, uma palavra que ela necessite naquele momento, né? É bom. Claro. Eu e a Nanda, nós nos conhecemos na igreja, né? Então, para mim, ela era evangélica, não que ela não seja, né? Uhum. E como que não tinha o espiritismo, o centro espírita, porque no Brasil era espírita, eu falei, bom, e agora? Lasquei-me, né? A gente também. Igual você. Foi lasquei-me, né? E aí, eu falei, bom, vou para a igreja. E eu julgava muito a igreja evangélica. Então, Uhum. eles vão querer mudar meu pensamento. E lá eu me senti muito acolhida. Eu me senti muito acolhida. Conheci, minhas melhores amigas são da igreja, que é ela e Uhum. outra amiga nossa. E aí, numas conversas assim, eu conheci aqui por conta quando você falou das ações da conduta, o seu Carlos, que é o mecânico de onde eu trabalhava, do lado onde eu trabalhava, ele falou muito bem do Mário para mim. Aí, Mário. Quando ele falou, ele falou assim, Mecânico. você era no Ó, Brasil, cara. era católico. E ele falou assim, nossa, eu conheço um homem espírita, ele é muito sério, muito bonzinho, super educado. Eu acho que se você for no centro dele, acho que você vai gostar. E aí eu vim aqui, eu adorei. E aí eu conheci a Kátia, porque a Kátia era cliente lá, né? Mas aí o que aconteceu? Eu e a Nanda, numa conversa, aconteceu várias coisas assim, no decorrer que nós nos conhecemos. E aí eu fui falando de energia para ela. Eu falei, deixa eu ver, porque evangélico não acredita muito em energia. E eu assim, ai, Nanda, então, energia, não sei o que. Ela, ai, não, eu acredito. E aí, então, porque às vezes sexta-feira eu tomo um banho de sal grosso, não sei o que, tomo um banho de alfazeiro, porque falar, porque minha irmã é um bandista, minha irmã sempre fala isso. E aí eu falei assim, eu vou tomar de sexta-feira banho de sal grosso e banho de alfazemas. Aí eu, Nanda, então, banho de sal grosso, fazer, é verdade. Falei, bom, já tem uma abertura aí com a Nanda. E aí fui indo, fui falando, falando. Aí quando ela, né, nesses tempos que ela tava muito mal, eu falei, ó, Nanda, eu tô indo no centro espírita, é muito bom. Você toma um passe, renova energia lá, mas como que é? Porque ela não conhece também. Uhum. Ela é totalmente leiga no espiritismo. E eu fui explicando algumas coisinhas pra ela. Não, mas ela, você vai se sentir bem, não sei o que, o pessoal é super acolhedor, não sei o que. Aí ela veio lá, ai, eu gostei, me senti muito bem. Que bom, Que bom, bem. que bom. É, Mas com certeza, foi pra... ela, Exato. porque, tipo assim, É. eu fui jogando, ela foi aceitando. A outra amiga nossa já é mais fechada. Então eu evito de falar, só que a Nanda já é mais aberta. A Nanda já é mais aberta. Então eu falei assim, eu fui jogando sobre a energia, ela foi aceitando. Fui falando dos banhos, aí ela foi aceitando, eu falei, então a Nanda já tá mais aberta. Então vou falar agora sobre o espiritismo com ela. É isso. É isso, mas lá na igreja evangélica que você frequentou, são dogmas, né? Não que lá vai ter a mesma coisa que o do evangelho que a gente está apresentando aqui, vai ter lá, Exato. né? São só alguns dogmas que mudam, né? Mas a gente também frequentou, a gente foi na Metodista, né? Muito bacana, pastor lá maravilhoso também. Pessoas sérias, faz um trabalho sério, assim. Sim. A gente também gosta.
abriu mais um pouco a mente o espiritismo para nós, né? Mas toda religião é sobre Jesus, é Eu sobre Deus. sou muito, assim, da igreja evangélica, eu gosto, então eu vou. Você evangélica Exato. que sou espírita, não tem como, né? Então, É, eu super te entendo. E aí vai falar um pouquinho mais aqui, ó. Tem outro termo que chama coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que estás no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que estás no céu. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também, ele dele se envergonhará. Quando vier sua glória e na de seu Pai e dos santos e dos anjos e dos santos anjos. Está em São Mateus e em Lucas. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até o simples sarcasmo aos quais se expõe. Quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente, aqui como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que haja o renegado, que reconhecerá perante o Pai que estás no céu aquele que confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado se a confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes tragam prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, o proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos de outros. Assim será com os adeptos do espiritismo, pois que a doutrina que confessam mais não é do que o desenvolvimento, e se aplica da do evangelho, e é a aplicação da do evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então é mais ou menos isso, né? Lá também nos anos 1800 e alguma coisa, se falasse espiritismo, né? Como que era tratado, né? fogueira. Que fizeram com os livros de Allan Kardec, né? Tacaram na fogueira. Então, assim, a gente não pode renegar os nossos ensinamentos, essa verdade, né? E começamos assim, aos poucos mesmo, né? Com aquele que não tem que ainda não recebeu essas verdades. Porque a gente sabe que muitas religiões, muitas coisas foram ocultas, né? Em relação a benefício do homem, né? Ele ocultou as coisas para o seu benefício próprio, né? A gente vê muita coisa errada numa religião que não condiz com o que Jesus é, pregou, né? Principalmente no Alcorão, a gente vê tanta coisa assim injusta, né? Tanto com homem como mulher. Faz umas desvantagens, umas coisas que não condiz, né? Se somos espíritos, por que temos que se encarnar com homem, com mulher? Por que cada um tem o seu papel de diferente ou suas desvantagens aí, né? Ou vantagens. Então, é mais ou menos isso, né? Eu acho que a gente precisa sim sermos essa luz, né, para o nosso próximo, para que o mundo seja mais justo, né? Para que as pessoas comecem a entender qual é o seu propósito aqui na Terra, né? Porque se a gente viver só na matéria, se a gente parar para refletir a nossa passagem aqui na Terra, a gente pensar só em matéria, fica muito sem sentido. Acho que até mesmo Deus fica sem sentido para nós. Se a gente vir aqui simplesmente viver aqui, por quê, né? Então acho que as religiões, quando eles tiram essa o espiritismo, tiram não fala sobre mediunidade, que fala que é bruxaria, que é magia, ou que espíritos são coisas que do mal, né? Como é que é, Kátia?
coisas do demônio, né? É, Então, Sabe assim, mesmo. quando se trata disso, quando eles tiram isso do entendimento do entendimento da da Bíblia, verdade, né? Dessa verdade, eu acho eles que direcionam para outro caminho, né? porque eles começam a colocar um cabresto, né, nas pessoas. Elas vão seguir aquilo que eles estão ensinando e a verdade é que é muito mais amplo, né, esse mundo espiritual. Adri. Tava lembrando agora, né, Ana falando, como é que eu conheci o kardecismo, né? Através de uma amiga também. Aos pouquinhos você falou uma coisa aqui, outra coisa ali. Aí um dia um amigo meu fez convite para ir num lugar que supostamente era uma banda kardecista. Uhum, Tinha uma palestra pública, depois você tinha uma consulta com as entidades e tal. Então era tipo um misto dos dois. Era muito diferente, eu tinha gostado bastante. E aí, o que eu mais gostei foi que me abriu a mente, né? E o meu espírito para uma série de coisas. Por exemplo, numa dessas visitas que eu fui, a entidade falou para mim: você veio homem em todas as suas encarnações, só que nessa você veio mulher, para você aprender a respeitar as mulheres. Então, abriu a minha mente no sentido que, tipo, o que é que eu estou fazendo aqui, uhum. né? Como E a assim minha eu já relação, encarnei? e assim, a minha relação com as outras pessoas. E aí eu passei a entender como se tivesse tirado um véu. Uma série de coisas, uma série de perguntas que eu tinha e que para mim não tinha explicação. E quando veio, né, esse entendimento, eu passei a entender uma série. É como se eu tivesse assim, se eu tivesse num jogo da vida e eu tivesse parado num lugar e de repente com isso eu avancei 1000 casas para frente. Uhum, Mais ou menos essa ideia. Porque aí eu comecei a ter uma compreensão muito maior da minha relação com as outras pessoas também. Então, isso me modificou bastante. Então, quando a gente fala que é uma evolução, e porque, por exemplo, tinha frequentado a igreja Congregação Cristã, frequentei 10 anos, né? uhum, E aí vem aquelas coisas, você tem que se batizar, você tem que ir, você tem que aquilo. E eu sempre escapando, porque não era aquilo exatamente que eu queria. Mas quando eu passei a conhecer o kardecismo, né? E comecei a entender mais sobre a espiritualidade, isso me abriu a mente, assim, uhum. assim, de Saiu da muito para caixinha, né? frente, né? Sai assim, obrigada. Saí da caixinha e fui muito para frente. Isso melhorou a minha relação com as outras pessoas, né? Que até então, sempre alguém falava, qual é o seu propósito de vida? Eu, propósito de vida? Viver. O que você está falando? Só que depois disso abriu bastante a cabeça. Comigo foi bem parecido também, como eu trato as pessoas, né? Que eu tirei aquela síndrome de Gabriel, né? Que eu nasci assim, vamos dizer, não. Eu perdi a minha relação com Deus mudou muito em relação, porque eu tinha na minha cabeça Ninguém. que Ninguém. é, E ele falou exatamente isso. Eu nasci ah, assim. É. Oh, é. meu Deus. E assim, Fala os meus filhos na rua lá. e a minha relação com Deus também, porque para mim ir na igreja católica a pessoa que era assim que tinha que ser adorada era o padre. E eu não tinha uma visão acima do padre, que quando o padre falava de Deus, para mim não, quem que é esse Deus, né, que ele fala? Eu não tinha essa relação com Deus. Era uma coisa muito vaga para mim. Superficial, né? É. Não, mas ele fala, e ele tinha a palavra bem bonita lá, mas como tinha aquele respeito muito grande pelo padre, então eu achava que ficava ali, sabe? Eu não conseguia ver além dele ali, né? Por mais que ele falava muito E sobre fazia a tua tudo, sobre parte na Deus. missa. Fazia exatamente, mas aí, e aí depois, com o tempo, foi fazendo mais sentido, justamente o que você falou, o sentido do que que é o plano de seu propósito de vida, né? E a gente passa, nossa, mas é trabalhar, é estudar, trabalhar, ter filhos e envelhecer e morrer, e cada um com a sua personalidade, né? Ficou uma coisa muito vaga assim pra mim. E aí quando eu conheci a família dela, da Rani, que todos são Tudo isso. espíritas, né? 99% é espírita, acredito. E aí, né, começou umas mediunidades, principalmente da mãe dela, que me despertou uma curiosidade enorme. Principalmente quando ela deu com o sapatinho da Laura, né? Falei, como que ela já sabia que era menina? Ela me encomendou rosa já.
Mas tá rasgando dinheiro se não fosse, né? E aí, São Tomé. chegou lá na Benção ultrassom da Tomé. Laura, ela tava com o sapatinho rosa. Você fala, já ouvia, mas aquele negócio, né? Tomezão aqui precisou ver pra crer, né? Ok. Aí, e outras coisas, né? E a gente começou a conversar com outros amigos da família, que aí esclareceu muita coisa, que a gente foi abrindo a mente, assim, de uma tal forma sobre o que é o espírito, né? Porque pra mim o espírito era eu fora do meu corpo aqui, mas era eu nunca imaginei, nunca parei pra pensar que eu já vim aqui, que eu já tive outras vidas terrenas, que o que que é o espírito, qual é o sentido do espírito, né? Então foi o espiritismo que trouxe esse entendimento. Por mais que seja difícil a gente seguir, né? Que a gente está aqui batalhando, não tem ninguém perfeito aqui. Eu erro todo santo dia, mas peço a Deus toda manhã para ser um pouquinho melhor, para que eu tenha mais paciência. E vem as provas, elas vêm todos os dias. E sabedoria, principalmente para lidar com essas provas, né? Eu peço todo dia isso, porque essa evolução aqui ela não é fácil, né? Infelizmente nós somos muito presos aqui, Estamos não, aqui né? por quê? Por quê? Evoluir, né? Não Exatamente. aprendemos Então, das outras semanas. exatamente. Nós Então, somos repetentes. Repetentes. é, Para prestar atenção, que a gente muitas vezes passa batido algumas coisas, a gente vê na Igreja Católica, a missa de cura e libertação é o quê? Eu tava pra falar isso. Praticamente é um passe que a gente dá aqui, só que é ele passando com a imagem para, né, para todo mundo, né? A pessoa exatamente. vai lá e toca na imagem, mas é Espiritualidade praticamente a trabalha em todos mesma os lugares, coisa. não é só na casa Quando espírita, você né? vai no evangélico, tem lá Pastor. o pastor que ele faz lá, tem um dia também que tem um negócio que é basicamente a mesma coisa, que você tira O o encosto, o encosto, obsessor o ali, né? obsessor, com outras palavras. Exatamente, só que não se pode usar o termo espírito. Não se pode usar esse, né? O padre que fala na língua dos anjos é o quê? Ele está falando com quem? Quem é que está falando para ele as coisas que ele fala que está acontecendo sobre as pessoas? Então, quer dizer, são as mesmas coisas, é uma mediunidade, só que eles não podem utilizar do termo. Então, acontece as mesmas coisas. Aí, por isso que eu falo, é bom a gente estudar e saber, porque a gente vai entendendo melhor. E é isso, é exatamente a mesma coisa, só que não se pode utilizar o termo, né? E aí a gente com a Às cabeça vezes é pesada. a nomenclatura, né? Não é que não utiliza o termo, né? Inimigo. E não deixa de ser um espírito para nós, no caso, né? Mas é só nomenclatura, se a gente para pensar, né? O que, Sessão de que carrego, lembrei, gente. é, Você tem o dia da sessão de carrego, que é o Pelo quê? amor do céu. É para tirar o que tá te atrapalhando. Que quando você vê no passo, tira também. E aí, quando eu falo que o espiritismo, a diferença que eu digo do Mais espiritismo é a disciplina. Por quê? Porque no espiritismo, a pessoa chegou com um obsessor que seja se sentindo mal, você dá um passe e encaminha esse espírito para onde ele tem que ir. Sem ser rude. Pelo Exato, contrário. exato. Muito amor. Quando você vai numa sessão de descarrego, alguma coisa assim, eles tiram também. E aí Só que você ele sai fica dali. lá na porta. Aí Você quando sai. você sai, ele vai lá e te encosta de novo. Então, quer dizer, toda vez você tem que ir, por quê? Porque você fica bem lá dentro, a hora que você sai, ele pega de novo. É que o Porque não- espiritismo eles doutrinam, né? Doutrina, exato. Doutrina, então Então, é assim, diferente. mas basicamente estamos falando da mesma coisa. todas as religiões é a Se mesma você, coisa. por exemplo, você está aqui, foi tirado. Se você baixa a vibração, não Exato. tem a moral, vai, E não significa que no espiritismo não vai voltar. Mas Mas sim. você aprende que se você não Melhorar. fizer a sua lição de casa, Exatamente. né, não fizer a sua parte, não fizer suas orações, não se manter E firme em sutileza, relação- né? Exato. Sutileza. Você vai- Eu acho que o Espiritismo ele explica exatamente isso. Por que que essa pessoa tá lá com você? Quem é essa pessoa que tá lá, né? Não é um demônio que tá lá, não é simplesmente, quer te fazer mal um demônio. Tem um porquê, né? Um Você tá vibrando com ele exatamente, um devedor, um cobrador, né? Você tá Cobrador, devendo, né? Então, assim, ele meio que Esclarece. esclarece, né? Eu acho que igual Jesus fala, né? Os mistérios serão revelados. E eu acho que tem esses mistérios, eles são, na minha opinião, né? Eles são revelados mais no espiritismo, né? A gente costuma fazer sentido, né? A gente não vai falar assim, a gente acredita que tudo é divino, mas tudo tem um porquê, tem um
um pouquinho de matéria aqui, tem um pouquinho de espiritual aqui, para aquilo, para acontecer aquela cura, para acontecer, né? Tudo, não é simplesmente tudo, plim, pim, pim, né? Jesus não curava um cego se não fosse a possibilidade. Ele não criava um olho. Se você não tivesse um olho, você não ia voltar a enxergar. Você precisava daquilo. Ele poderia, ele conseguiu curar o problema que você tinha no olho. Ele não conseguiu criar um olho, né? Foi lá, colocou lá em 3D lá, criou. Não. Então, assim, tudo tem um pouquinho da matéria e do espiritismo aí. E é mais ou menos assim. O espiritismo, ele explica isso pra gente, né? Não aquela fé cega, né? Que a gente Não, simplesmente não é apenas só só rezar. acredita e pronto. Isso. Positivos, né? Ele Isso. explica, né? Ele te explica, Ele exatamente. explica, E ele essa, É. nos sentimos mais acolhidas, por Uhum. exemplo. Porque às vezes você vai, eu me sinto também bem numa igreja evangélica e tal, mas aí a batata quente fica com a gente. Porque, peraí, para onde você vai? Então, no Espiritismo, tem a lição de casa. Então, ali é muito claro: olha, você tem que seguir uma moral, caridade. Se ele te feriu, você não vai julgar. É o mais difícil, é por isso que eu tô falando. Mas a partir do momento que existe o entendimento, peraí, é a verdade dele, eu não preciso pôr a mão ou fazer justiça com as minhas mãos. Uhum. Existe aí a lei divina. Então, eu acho que esse entendimento é muito melhor. Porque muitas vezes eu percebo que eu conheço muito evangélico ou qualquer outra religião. Ali é legal, você ora, você vai. Saiu dali, o espelhamento das atitudes, peraí, que rancor é esse, minha filha? Uhum. Que rancor é esse? Então, eu acho que aqui a gente pode ter rancor também, óbvio. Somos E seres temos, humanos, né? E né? temos, né? Então, seres humanos. Mas a gente sabe que vai ter consequência. Olha a Mas você harmonização. trabalha, né? É, Porque você é forma identifica, igual eu sei, eu sou super reconhecida. Aham. E eu identifico. Então, É, hoje, peraí. quando eu começo já a ficar com aquele ranço, Aham. aí eu já começo Você a tem que falar, meu trabalhar. Deus do Me céu, gente, eu não posso. E aí você Me too, me vai retira, chama. ficando. Aí eu só converso no dia seguinte com ela. Tudo. Ou vocês aqui juntos, né? É que entra de forma íntima já, né? É, Exatamente. Me orienta. Aí eu candei, né? eu acho que a gente passou um pouquinho já. Mas é isso, eu acho que a reflexão ficou para todos aqui. Eu acho que esse capítulo ele é muito importante para nós, né? Que realmente a gente sejamos luz para o nosso próximo, para nós mesmos primeiro, né? É. Para que a gente coloque aqui, para depois ele iluminar aqui ao nosso redor. Então é mais ou menos isso. Que eu queria que a gente tivesse esse foco, né? De a gente realmente não esquecer dessas parábolas, desse ensinamento de Jesus, para que a gente possa realmente evoluir. Acho que é isso, né, Catinha? Então, tá bom. Gente, muito obrigado. Quem está online, quiser colocar uma aguinha para fluidificar, a gente vai começar o passe aqui, tá? Mágica na gravação.